isto é uma chatice. Porque isto aqui, as vossas caras tapam-me um bocado a apresentação, mas não faz mal. Então eu posso começar e depois a Alexandra, temos isto aqui dividido mais ou menos a meio, eu vou fazer um bocadinho do enquadramento, do surgimento desta ideia e o enquadramento em termos de estratégias nacionais e regionais e até europeias. E depois a Alexandra detalha mais as questões da nossa rede. Alexandra, podes avançar? Mais? Sim. Ora bem, então aqui na parte da incubação, podes passar. Onde é que esta ideia nasceu? Nasceu no âmbito do projeto do Robusto. Há um projeto do H2020 que decorreu entre 2017 e 2021. Isto era um bocadinho um projeto que envolvia a dimensão académica. No caso da região de Lisboa, era o Instituto Superior Técnico, o grupo da professora Rosário Partidário, e a CCDR enquanto o organismo de política pública que estava envolvido. Aqui o conceito neste projeto era ter uma área de investigação, mas depois conseguir levar à prática, portanto encontrar caminhos para a sua implementação. E daí cada região, cada uma das 11 regiões que aí estão a ver, portanto vai desde Portugal até à Finlândia, tem sempre um parceiro prático, como é designado no projeto, e um parceiro académico ou de investigação no fundo, para essa reflexão. O projeto Robusto tinha, portanto, são 11 regiões, cada região correspondia a um Living Lab, portanto, onde cada Living Lab tinha um programa estratégico próprio, portanto, alguns apostaram mais na questão por exemplo, estou a ver os ingleses, era mais nos serviços de ecossistemas, nas soluções de base natural, os alemães era muito também na área do planeamento, e, portanto, no fundo, cada região procurou a sua base de motivação para este projeto dentro do leitmotiv, que era, no fundo, a ligação entre as áreas rurais e urbanas, portanto, numa lógica de equilíbrio entre ambas. No caso de Lisboa, era muito em torno dos serviços dos ecossistemas, novos modelos de negócio, depois era mais um tema que eu nunca me recordo, mas no fundo eram estes os grandes temas, e nós constituímos dois grandes grupos. Que era mais na ligação do sistema alimentar com as escolas, com uma lógica de circuitos curtos com as escolas da problemática da contratação pública. A Maria José esteve na coordenação de um desses grupos com a A2S, e o outro que era mais ligado às questões das escolas dentro do grupo. Obrigado, Alexandre. Que era para a educação, para uma alimentação sustentável, tinha a coordenação da Junta de Freguesia dos Olivais, que tinha já uma experiência nessa área. E depois tínhamos um outro grupo mais ligado às questões dos serviços dos ecossistemas, que tinha 3 subgrupos, uma rede metropolitana de para o desenvolvimento de uma rede metropolitana. Estou com a internet instável, não é? Estás. Já me estão a ouvir? Agora já. Eu estava com medo que fosse eu, porque eu às vezes também tenho, mas pelos vistos foi o Carlos, mas agora já estamos outra vez a ouvir bem. Sim. Ok. Depois um outro grupo que era mais ligado ao âmbito dos ecossistemas e esta rede metropolitana de agroparques. No fundo, o grupo que aí vem como 2.3 e 2.2 versavam dentro da mesma temática, ou seja, há uma valorização económica do território
ancorado também um pouco nos serviços de ecossistemas, mas um mais ligado às questões agroalimentares e outro mais abrangente, ligando com as questões do turismo, o aproveitamento da onda. Esse era liderado pela Câmara de Mafra e, portanto, havia ali muitas ligações com as questões da onda e de turismo. A rede metropolitana de infraestruturas verdes era liderada pela Câmara de Setúbal e esta dos agroparques, num primeiro momento foi a Câmara de Almada, mas depois acabou por ser o ICS, a professora Rosário Oliveira, que acabou por liderar esse grupo. E, portanto, no fundo, é a partir deste embrião, aqui no seio do programa Robusto, que, chegado ao final do trabalho, o projeto acabou em novembro do ano passado, um grupo alargado de parceiros que estavam envolvidos entenderam que havia aqui caminho para se prosseguir este trabalho, e nós, CCDR, não éramos para estar nesta fase atual, porque no fundo o conceito é lançar as sementes e depois o território e os seus agentes darem-lhe sequência. Mas entendeu-se de criar aqui uma espécie de triunvirato na dinamização dos trabalhos entre nós, a área metropolitana de Lisboa e o ICS. E, portanto, há aqui uma espécie de liderança tripartida que tem funcionado nesta fase de arranque de modo bastante positivo, porque são 3 entidades com redes diferentes e, portanto, acabamos por fazer chegar a informação a públicos distintos. Só para vos dar uma ideia, recentemente a área metropolitana de Lisboa, há umas semanas atrás, teve um contacto da CIM do Tâmega e Sousa, penso eu, que estavam interessados em perceber como é que esta rede surgiu, os objetivos, e tivemos uma sessão por Zoom com eles, e no fundo houve ali um primeiro aproximar. Somos de regiões relativamente afastadas do país, mas há aqui uma sinergia que pode ser gerada a partir desta rede, que também é o que pensamos nós, o que interessa nestes projetos europeus, não é? Não é quem lá foi, é de que forma é que nós podemos capitalizar o que sai desses trabalhos. E, portanto, do meu ponto de vista, é bastante positivo que haja outros atores no país que podem avançar, que tenham acompanhado estes trabalhos. Questões de partida, no fundo há aqui uma ligação entre a agenda política europeia e nacional que vamos ver a seguir, a gestão do território à escala regional e local, que depois verte nesta rede metropolitana. Aqui só alguns números dos alimentos consumidos em Portugal. 7% tem origem na área metropolitana de Lisboa, e dos alimentos produzidos em Portugal, 12% tem origem na área metropolitana. Podes avançar. Obviamente que a rede que aqui estamos a lançar não tem o objetivo nem a ambição de ser agora aqui uma espécie de liderança em termos do alimentar. No fundo, estes números é só para mostrar que a área metropolitana de Lisboa, uma área com maior peso, com maior dimensão demográfica no país, é uma região de grandes contrastes e, portanto, acolhe também no seu interior uma forte dimensão de produção agrícola. Obviamente que tem aqui, são áreas aqui que nós estamos a falar que são distintas daquelas com que este projeto se vai encontrar, mas é bom termos presente aqui a importância à escala nacional que esta região tem também na produção alimentar, e, portanto, é também um elemento de referência. Sobre a agenda política, que é também vamos lá, um elemento de oportunidade para o lançamento dessa iniciativa. Portanto,
todos os organismos à escala mundial, no fundo, identificam o problema das questões alimentares, da necessidade de chegarmos de atendermos a um maior número de população com as questões alimentares. Temos o objetivo da FAO de termos que aumentar a produção em 70% relativamente à área utilizada em 2010, portanto, ou seja, temos aqui objetivos muito, muito ambiciosos e, portanto, isto só, obviamente, colocar em perspectiva. Estamos a falar de algo que são objetivos globais muito abrangentes, mas no fundo tentarmos perceber com esta rede como é que podemos dar o nosso contributo a uma escala mais de proximidade e criar aqui outro tipo de hábitos. Temos também a agenda política europeia com o seu Green Deal e o Farm to Fork, que no fundo cria aqui um espaço para este tipo de iniciativas. Alexandra. Depois, o PNPOT, o tema do agroalimentar era uma temática que nos instrumentos estratégicos de planeamento, ou mais ligados com o ordenamento do território, estava um pouco ausente, e o PNPOT, que foi publicado em 2019, vem trazer também esta temática para dentro da forma como nós temos que olhar o ordenamento do território, também nesta perspectiva do agroalimentar. E, portanto, é um importante instrumento de referência. Depois temos a agenda para a agricultura 2030, onde coloca um enfoque na dieta mediterrânica e, portanto, aqui a questão dos agricultores em territórios de baixa densidade não é o nosso caso, mas, no fundo, aqui o enfoque em mais de metade da área agrícola em regimes de produção sustentável. Portanto, ou seja, há aqui um conjunto de referenciais que vão sendo juntos para este objetivo. Alexandra, podes? Depois temos também o PEPAC, que tem aqui 3 grandes objetivos, onde, no fundo, apela a esta maior inteligência do setor agrícola para uma maior resiliência e diversificação, apoiar a proteção ambiental, ou seja, há aqui um enfoque. Sim, mas podes avançar. E depois temos a agenda política, não, passa para o regional. Regional, que no fundo há aqui um alinhamento muito grande entre aquilo que são os nossos objetivos desenhados à escala regional, e aqui também a importância deste trabalho já prévio de base que juntou a CCDR com a AML, e, portanto, na construção desta estratégia para 2030, onde um dos eixos fundamentais é a sustentabilidade ambiental e alimentar. Portanto, há aqui já um reconhecer a montante do nascimento deste projeto, mas que, no fundo, há aqui como que um caminhar quase paralelo entre a construção desta estratégia que estava a acontecer e o projeto robusto, e, portanto, houve aqui sinergias entre estas duas dinâmicas que aconteceram aqui na região. Alexandra, podes avançar. E depois, na RIS3, onde há aqui uma ligação forte com esta questão do agroalimentar, identificando mesmo alguns projetos que são estruturantes agora para o próximo período, e, portanto, no fundo, identifica projetos que a Alexandra depois pode detalhar um bocadinho mais esta questão da RIS3, mas é um dos eixos da RIS3, no fundo, aqui o agroalimentar, já em alinhamento, obviamente, com a estratégia que foi também desenhada e que se falou anteriormente. Penso que, Alexandra, agora o resto é contigo. Ok, obrigada, Carlos. Mais uma vez, bom dia a quem não foi, entretanto, entrando na sessão.
Como o Carlos referiu, e eu queria só, antes de entrarmos aqui mais em profundidade na rede, o que é isto da rede, eu queria só destacar um aspecto, que é estes grupos de trabalho que foram criados no âmbito do Robusto e de onde nasceu esta rede de parques agroalimentares. Portanto, estes grupos de trabalho surgiram de uma metodologia 100% bottom-up, ou seja, os agentes, as instituições que aderiram, digamos assim, ao convite para aderirem a estes grupos de trabalho, foram essas instituições, nas primeiras sessões que nós tivemos no âmbito do nosso Living Lab, que escolheram portanto, aqueles grupos de trabalho nasceram da discussão ativa entre os participantes do Living Lab. Portanto, eles é que escolheram, é que definiram os temas destes grupos de trabalho e que cada um deles associou-se a um destes grupos. Nós temos, nomeadamente, entidades em que participaram e participam em mais do que um desses grupos. Portanto, eu acho que nós achamos que isto é um aspecto fundamental, nomeadamente para o sucesso da rede, o sucesso no sentido da continuidade para além do robusto. Pronto, muito rapidamente, esta questão do planeamento alimentar não é a minha área de trabalho, mas pronto, só para vos dar, para quem não está tão familiarizado, este conceito surgiu já há uma série de anos na Europa como uma necessidade por parte das políticas de ordenamento do território e desenvolvimento urbano de controlarem a expansão desordenada e, no fundo, estes parques, o conceito que lhes está associado tem muito a ver com, no fundo, associando os serviços multifuncionais e, nomeadamente, tendo em vista a sustentabilidade, os circuitos curtos, o fornecimento dos serviços dos ecossistemas, etc. Pronto. A rede, porque é que nós, inicialmente era a rede dos agroparques, mas depois tivemos a necessidade isto foi uma evolução que surgiu no seio do grupo, a necessidade de associar aqui o conceito alimentar, e por isso é que a rede passou a chamar-se de parques agroalimentares. Isto é uma rede de parques porque isto consiste, o conceito desta rede leva-nos essencialmente é um conjunto não temos um parque como há, por exemplo, em Barcelona ou em Milão, que há grandes parques agroalimentares. Nós aqui temos uma rede e aquilo que nós chamamos parques são, no fundo, são iniciativas, são territórios, são atores que já têm implementadas ações no âmbito do planeamento alimentar. Isto, no fundo, depois pretende-se, assemelha-se a uma plataforma colaborativa em que os atores prosseguem os princípios de sustentabilidade, promove a economia circular, cria emprego, promove a dieta mediterrânica, tem muito também a questão da inovação e da investigação associada a todos estes espaços e pronto, e este conceito, aquilo que estes próximos slides do conceito e da visão e dos objetivos, isto, repito, eu acho que é importante salientarmos isto, são tudo questões que foram, que decorreram do trabalho da rede. Portanto, isto não são noções da CCDR ou do ICS, isto nasceu tudo, mais uma vez, no seio da rede. Pronto.
temos uma visão que é capaz de ser talvez um pouco ambiciosa, mas temos que ser, nesta altura temos que ser também um bocadinho ambiciosos, que é, em 2030 gostaríamos que a rede assegurasse pelo menos 15% do aprovisionamento alimentar na AML, e pronto, e baseado em modos de produção sustentáveis e circuitos de proximidade. Os conceitos de inclusão e segurança alimentar muito importantes e muito presentes, no sentido dos produtos da rede estarem acessíveis para todo e qualquer cidadão da AML, a oportunidade também de ligar estes espaços, atividades no âmbito do turismo, gastronómico, e no fundo com isto esperamos nós conseguir ou contribuir para fortalecer as sinergias entre o urbano, o periurbano e o rural, e desta forma a podermos ter uma AML muito mais coesa, Pronto. Relativamente aos objetivos estratégicos para esta rede, pronto, a definição da estratégia de planeamento e gestão do sistema alimentar enquanto o processo que define e organiza o sistema alimentar nas suas mais diversas vertentes, desde a produção até ao consumo e também ao tratamento do desperdício. Um foco muito importante nos circuitos curtos, no abastecimento de proximidade. Pronto, como disse já há pouco, a criação, a disponibilização de uma plataforma colaborativa para entidades públicas e privadas no âmbito das estratégias da estratégia de dinamização da rede, a criação de uma marca própria, a promoção de uma campanha de comunicação, a definição e implementação de um programa de capacitação e formação, nomeadamente numa primeira fase, isto depois já vamos ver, para os atores que integram a própria rede. Isto, pronto, o que é que a AML tem estado a fazer um trabalho no âmbito da central de compras públicas que eles têm para a alimentação escolar, e isto num futuro, para vos dar um exemplo daquilo que nós desejamos e ambicionamos, é, por exemplo, num futuro, a podermos ter, a nível das cantinas escolares, não só no primeiro ciclo, mas indo até às estruturas universitárias, hospitais, organismos públicos, as cantinas, os refeitórios, serem abastecidos essencialmente através de produtos de rede. É óbvio que nós sabemos que é este aspecto, e aqui a Maria José Ilhéu sabe melhor do que ninguém, creio eu, as questões com as dificuldades, os problemas a nível da contratação pública, mas até aqui, pronto, nós temos esperança que, por exemplo, a certificação da marca pode ser um passo importante para ajudar nesse aspecto. Muito rapidamente, isto é uma visão, é uma versão preliminar daquilo que poderia ser, eu não lhe chamaria um modelo de governação, mas isto seria digamos que neste esquema temos sistematizado aquilo que nós gostaríamos que viesse a ser a intervenção, a atuação da rede nos 2 primeiros anos. Nós, pronto, como o Carlos disse, nós decidimos, nestes 2 primeiros anos, em que chamamos digamos, o período de implementação ou de uma maior maturação da rede, que a coordenação da rede assumiríamos nós, o ICS e a AML,
assumiríamos durante esta primeira fase a coordenação da rede, mas a ideia é, no futuro, serem os outros atores. Não quer dizer que estas 3 instituições não venham a estar envolvidas na governança da rede, não é nada disso, mas serem depois os atores que integram a rede, terem uma maior uma participação no modelo de governação, nomeadamente a nível achamos nós, que aquilo que venha a ser a estrutura de governança da rede deverá ter representantes das várias componentes, digamos assim, da cadeia de valor. Os produtores, os consumidores, os distribuidores, etc. Pronto, nós temos aqui, há 2 pilares que são muito importantes, que é a questão da justiça alimentar, exatamente a questão da inclusão dos produtos estarem disponíveis para toda a gente, toda a população da área metropolitana ter acesso aos produtos, e a parte da justiça ambiental também, a nível da integração com os serviços dos ecossistemas e, pronto, no fundo, a questão do planeamento territorial. Nós iremos, a questão da Carta de Princípios, até agora, as entidades que têm aderido à rede têm-no feito através de um simples e-mail, por exemplo, no caso dos municípios, comunicando que houve um acordo, uma aceitação da parte da presidência do município em aderir à rede, mas gostaríamos de, por um lado, as entidades que não estiveram envolvidas neste grupo de trabalho têm-nos contactado a perguntar: mas o que é preciso, o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que assinar alguma coisa, a quem é que tem que dar a autorização? Portanto, é uma coisa na qual vamos trabalhar agora, podemos chamar uma carta de princípio, se assim quisermos, em que há uma série de questões de partida com as quais as entidades têm que se identificar, e pronto, e depois a partir daí também o processo será uma coisa também muito simples, não queremos aqui complicar nem obrigar à assinatura de protocolos nem nada do género. Nós temos aqui aquilo que chamamos as entidades fundadoras da rede metropolitana dos parques agroalimentares. E porquê que são, nós chamamos entidades fundadoras porque à data, e nós já vos vamos apresentar, não sei se já tiveram oportunidade, eu acho que está no slide seguinte, não, ainda não, mas pronto. Foi há pouco divulgada pelo ICS uma publicação relativa à transição alimentar na área metropolitana, que eu já vos vou falar daqui um pouco, mas que na altura nós sentimos a necessidade de incluir nessa publicação, por exemplo, as entidades que estavam já a participar ativamente na rede, e estas entidades fundadoras são, no fundo, as entidades que, à data da participação, peço desculpa, à data da publicação, à data dessa publicação que o ICS fez, são as entidades que já tinham confirmado a sua adesão à rede. Portanto, isto de ser fundador só quer dizer apenas isso. Portanto, como veem, temos aqui entidades da administração central, regional e local, temos entidades do setor empresarial, temos entidades da parte das universidades, da parte da investigação, temos 2 associações, a ADREPS e a A2S, temos uma cooperativa, que é a cooperativa Rizoma, que é uma, digamos que é uma, eles funcionam como se fossem uma mini-rede, uma escala mesmo muito micro. E temos, entretanto, já alguns contactos de outras entidades que pretendem aderir à rede. Nós temos aqui estes slides que nós costumamos apresentar. Estes são apenas exemplos de algumas das iniciativas que estão no terreno. Isto, no fundo,
Estes slides têm o objetivo de inspirar as entidades que ainda não aderiram à rede e que pretendam vir a fazê-lo, só para terem uma ideia de não há nenhum, digamos, nenhum pré-requisito para o tipo de iniciativa, o tipo de território que têm para aderir à rede. Portanto, são as mais diversas iniciativas e, por exemplo, em Cascais há outras iniciativas, a Câmara de Cascais tem outras iniciativas que estão perfeitamente enquadradas na rede, mas pronto, dava-vos só este exemplo, é um exemplo interessantíssimo, e foi no dia 24 de janeiro assinado um protocolo entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o município de Cascais, que é um projeto que está a ser implementado no estabelecimento prisional do Lunhó, e o que se pretende, pronto, em primeiro lugar, é a formação e a capacitação dos reclusos, por forma a que possam ter, quando acabarem o período quando acabarem de cumprir a pena, possam de uma forma mais fácil voltar à vida na sociedade, voltarem a ter uma vida, eu não queria dizer normal, mas não me está a ocorrer outro termo. Pronto, portanto, o princípio máximo é a capacitação e preparar os reclusos para serem reinseridos na vida comunitária. Tem a ver também, no fundo, eles pretendem também que o estabelecimento venha a funcionar num esquema de economia circular, e eles têm também vão implementar também um processo de tratamento, de recolha seletiva e de tratamento dos resíduos sólidos. Tem um plano também a nível da energia, de serem autossuficientes em termos de energéticos, de aproveitarem, porque o estabelecimento prisional de Lunhó tem um terreno imenso que não é aproveitado, que não é trabalhado, e portanto no fundo eles têm também um plano de produção agrícola, não só para fornecimento do estabelecimento prisional, mas também para depois vender à população em geral. Aqui 2 exemplos da Câmara de Palmela, que uma iniciativa que tem como objetivo resgatar a maçã rescadinha de Palmela, e o outro também de recuperação, digamos assim, da ovelha saloia, que é a ovelha que produz o leite, de onde vem aquele maravilhoso queijo de azeitão. E temos aqui também, isto é um último exemplo, que é um protocolo que será em breve celebrado entre a Câmara de Setúbal e a DRAP-LVT, no fundo para a criação deste parque e centro de experimentação agroecológico. E como veem aqui, este parque é um bocadinho, é um misto, porque nós a ideia é os espaços de produção agrícola não serem apenas espaços de produção agrícola, serem espaços em que sirvam também para a educação da população e sirvam também de experimentação, de pontos de experimentação e de inovação no setor agroalimentar. Como disse, este protocolo irá ser assinado em breve, mesmo muito em breve. Aliás, creio até que já houve devido a um imprevisto, não houve, se não me engano, a semana passada, uma reunião entre as duas entidades para, digamos, para então concretizar a assinatura deste protocolo. Nós, no próximo dia 25, sexta-feira, nós agora, entretanto, a partir do momento em que, foi mais ou menos nessa altura, em que terminou o projeto robusto e que a rede continuou a andar por si só, nós passamos a fazer as reuniões mensais in loco. Já tivemos uma primeira reunião no Marle, a segunda reunião foi
em Palmela, e agora no dia 25 a reunião da rede é aqui na Quinta da Amizade, e juntamos sempre uma visita, obviamente, ao projeto onde vamos fazer a reunião. Pronto, aqui está, isto é a tal publicação que eu vos tinha falado, e nesta publicação o ICS reuniu as conclusões de uma série de webinars que foram realizados o ano passado, no âmbito da transição alimentar na área metropolitana de Lisboa, e tem informação já relativamente à rede. Convido-vos a espreitar, se ainda não o fizeram, porque está de facto bastante interessante e sintético, e faz uma apresentação da rede muito... E já passámos o tempo, peço desculpa, olhei agora para o relógio. Muito rapidamente. Começamos um bocadinho mais tarde, portanto tem muito rapidamente. Pronto, relativamente à governança, isto também já falámos, pronto. Já neste momento, estes 2 primeiros anos, a CCDR, o ICS e a AML assumiram um pouco as despesas da governança desta rede, mas pronto, no futuro será desejável que um leque mais alargado de atores tenha participação direta na governança. Uma questão também muito importante é a questão do financiamento, e aí isto são só alguns exemplos, porque de facto as possibilidades de financiamento são inúmeras, mas o programa Horizonte Europa tem uma parceria muito interessante, que é a parceria europeia, a Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate. É uma parceria muito interessante, no âmbito da qual esperamos sejam lançados programas de trabalho onde algumas iniciativas da rede possam ser financiadas. O próximo programa operacional regional, que ainda está em fase de desenho, de construção, mas que, como o Carlos vos mostrou há pouco, no âmbito da estratégia de especialização inteligente, foi definido como um dos domínios prioritários, o domínio do agroalimentar, e projetos que tenham, ou seja, há determinados eixos no âmbito do futuro programa em que é uma das condições de acesso aos concursos, os projetos exatos terem alinhamento direto com este domínio de especialização. Portanto, aqui também uma oportunidade para financiar atividades da rede, os programas da cooperação territorial europeia também. Pronto, sabemos que a área metropolitana de Lisboa, por ser considerada uma região desenvolvida, tem uma taxa de financiamento que não é muito apetecível, é apenas de 40%, mas pronto, 40% já é melhor que nada. Mas depois temos os programas da CTE, alguns podem chegar a taxas de financiamento até de 85%, portanto serão aqui mais apetecíveis. E estamos neste momento, estamos a trabalhar no plano de ação da rede para este ano. As ações mais diretas, pronto, digamos que é estabelecer a tal carta de princípios, é identificarmos algumas iniciativas para capacitação dos atores que estão envolvidos na rede, identificar possibilidades de financiamento, e queremos muito consolidar o tal modelo de governança para depois, para o futuro. Dar-vos nota só que Rosário Oliveira, o ICS, está envolvido num projeto do Horizonte 2020, que é o Food Click, que foi recentemente aprovado, e no âmbito do qual a Rosário tem também a intenção de desenvolver algumas das iniciativas que têm enquadramento na rede. E para já é tudo, peço desculpa por ter deslizado aqui no tempo,
Tem aqui, a maior parte de vocês já conhece, para quem não conhece, estão aqui os nossos endereços de correio eletrónico, qualquer coisa, estamos obviamente disponíveis para esclarecimentos, para o que entendam necessário. Obrigada. Eu vou agora fechar a apresentação. Pois, obrigada, muito obrigada, Alexandra, muito obrigada, Carlos. Um projeto extremamente interessante e, de facto, aqui se vê como podemos articular e agregar tudo. Não sei se quem quer começar a colocar alguma questão, se temos alguma primeira questão. Ninguém quer começar, então começo eu. Eu queria vos perguntar se, portanto, nesta compilação de trabalhos que têm vindo a desenvolver na área metropolitana de Lisboa, se encontram os mesmos problemas ou se os problemas são diferentes, portanto, se já têm aqui um bocadinho identificadas quais são as principais pedras na engrenagem e formas de as tentar resolver. Eu posso dar aqui a minha opinião, depois a Alexandra pode detalhar mais. Também está aqui da parte da CCR, também está a Linda e a Lara, e existem já aqui outros parceiros que estão aqui presentes e, portanto, também se sentirem que podem contribuir aqui para a discussão, era bom. Aquilo que eu não sei se são pedras na engrenagem ou não, penso que existem algumas, não é? E a questão das regras de contratação pública, no caso das cantinas escolares, por exemplo, é uma pedra de toque nas conversas dos vários municípios, mas aí até a Maris de Ilhéu também tem experiência maior do que eu e pode também eventualmente juntar aqui à discussão. Aqui o que me pareceu quando nós começámos, quando esta rede começou a ter aqui um outro trabalho, na parte final do robusto e agora também já nesta fase pós-robusto, aquilo que me parece é que o território não está parado à espera que venha alguma intervenção divina, ou seja, o território está a trabalhar, tem muita dinâmica que está a acontecer todos os dias. Acho que falta aqui um bocadinho, aqui sistematizando aquilo que a Alexandra referiu, não é chegarmos nós e dizermos como é que as coisas se organizam, vamos lá pensar todos como é que isto podemos nos organizar e dar escala e dar visibilidade a muito do trabalho que está a ser feito. E, portanto, eu penso que que é aqui uma nota importante a trazer e vemos interesse em alguns atores, como por exemplo o Marlon, como é que nós também podemos participar nesta resposta e penso que isso é muito positivo. Obviamente que há aqui um setor que nos é mais, que também era importante estar, e a Cátia da Confagri também temos falado sobre o envolvimento que é no fundo do lado dos produtores, não é? Que eu acho que é uma dimensão, quer dizer, é uma das dimensões fundamentais de tudo isto, não é? Claro que temos estas ações, como a Alexandra mostrou, da Câmara de Cascais, com uma população reclusa e que acaba por, através desta dinâmica, criar aqui mecanismos de enquadramento ou de reenquadramento na sociedade, mas há aqui depois outra escala que nós temos que se calhar atender e onde aqui os produtores são uma dimensão fundamental, não é? E além para já não falar na distribuição, o Marlos está, mas
se calhar, até em termos de ambição, podíamos pensar noutro tipo de envolvimentos. No fundo, criar aqui a lógica dos circuitos curtos, valorizar os territórios que é aquela conversa que às vezes nós já ouvimos, aquilo não serve para nada nem para a agricultura. Se calhar até serve porque vemos algumas procuras por terrenos, e na Câmara de Lisboa eu sei que é outra dimensão, mas vê-se a procura por pequenos espaços de hortas urbanas e tudo mais. Portanto, existem aqui, quer da parte da população consumidora, quer de pequenos produtores, existe aqui uma disponibilidade para este tipo de circuitos curtos e, portanto, se calhar temos que olhar e pensar como é que nos podemos organizar e penso que aqui era um dos contributos importantes. Alexandra, não sei se da parte das pedras... Não, era, pronto, tirando a questão da contratação pública, que isso é o verdadeiro pedregulho, não é uma pedra, é um pedregulho. Nesta engrenagem, eu ia exatamente referir aquilo que tu referiste já no final, que eu não lhe chamaria uma pedra na engrenagem, porque eu acho que vai acontecer muito em breve, mas eu sinto muito a falta, nós sentimos muito a falta, era muito importante termos uma presença mais forte do setor produtivo. Acho que isso faz muita falta, mas eu creio que ainda não temos, porque ainda não chegaram, estão a chegar. Temos o exemplo da Confagri e acreditamos que num futuro próximo outros representantes do setor produtivo irão aderir à rede, porque de facto, e como o Carlos referiu, eu tenho ficado, mas pronto, eu sou suspeita, mas não sei, estou a ver, por exemplo, aqui a Ana Correia e a Ana Intrudo, que terão uma outra visão. A sensação que nós temos é que a rede tem tido uma grande adesão e as entidades, principalmente os municípios, mas também outras entidades, como temos aqui, a DGADRE e a DRAP-LVT, têm aderido à rede. Eu não diria muito facilmente, mas pronto, tem estado a ver, temos já também uma lista, não é uma lista de espera, porque isto aqui não é por lista de espera, mas pronto, uma série de manifestações de intenção, e eu acho que esse aspecto tem estado a ser bastante positivo e a mim pessoalmente eu até diria que me tem surpreendido. Mas para já, assim, de pedras, Maria José, não sei se quer dar aqui alguma chega. Bom, eu acho que isso é muito complicado, não é? A EML, o sistema alimentar, é uma coisa imensa, não é? E, portanto, é um bocado, tem que ser muito discutido, não é? E temos que ser progressivo e por pequenos passos, não é? E isso, de facto, é um projeto interessantíssimo, mas que tem que ser pensado e discutido com muita calma e de uma forma gradual. E, não sei, os parceiros têm que, talvez, definir ações piloto, experiências piloto, por onde iniciar o processo. E não vejo de outra maneira, não é? Agora, essas ações piloto podem ser ações que todos estejam confortáveis com elas em termos de sejam os fundamentais para desenvolver ou iniciar um processo desta natureza. Isso é que eu acho que, porventura, pode ser discutido entre os parceiros, quais são aquelas que vão ser mais importantes, ou por onde é que se começa, para ir alargando e ir criando sinergias e criando também know-how relativamente a estes processos, que são extremamente complexos. E isso aí há outras pessoas que, se calhar, até já passaram por processos destes
e que têm experiência de outros países, como é que áreas metropolitanas têm desenvolvido projetos desses no sistema alimentar de uma forma, como é que a metodologia, como é que se faz em termos de governança, etc, etc. Mas a minha ideia é que isto é uma coisa muito complexa e que tem que ser por pequeno espaço e tem que ser através de projetos pilotos com alguns objetivos comuns, orientações comuns, em que todos se sintam confortáveis com elas, mas de facto é impossível ser de outra maneira, acho eu. Mas tens alguma ideia concreta, por exemplo? A questão da contratação pública parece-me que é um bocado uma falsa questão, não vamos colocá-la como a questão principal, porque não acho que seja essa, embora nós tenhamos aqui um problema relativamente à contratação pública, é que realmente a maior parte, como nós vimos no Robuste, a maior parte da restauração coletiva está toda concessionada a empresas de catering, não é? E as empresas de catering compram onde querem, o que querem e a quem quer. Portanto, não há nenhuma maneira, digamos, a administração ou a gestão não tem nenhuma maneira de alterar isso. Ou então tem que alterar os termos dos contratos de maneira que isso é possível fazer, haja critérios na maneira como são feitas a seleção, de maneira que haja critérios em que entrem com questões de proximidade, de uma forma indireta, mas de circuitos curtos podem ter, digamos, é um critério válido, e de outros critérios de sustentabilidade, que de uma forma indireta, porque já se sabe que nós não podemos dizer, o local não pode ser mencionado em termos de critério de adjudicação, seleção, mas pode ser indiretamente através de outros critérios, e isso está, digamos, mais ou menos explicado no guia da restauração coletiva que a DGADRE fez para o projeto Aproximar, não é? Estão lá vários exemplos de critérios que podem ser adotados e que de uma forma cruzada se consegue chegar à proximidade sem que isso seja expressamente, porque isso é proibido, não é? Mas há formas de o fazer. Pronto. Agora, é preciso saber se a gente tem condições de o fazer. Realmente, se de um lado da procura há essa intenção e há essa possibilidade, e do lado da oferta, também a oferta está organizada para responder, não é? E, portanto, isto é uma coisa que se constrói no terreno e as questões legais, não sei, acho que não é por aí que a gente começa. A gente tem que começar a saber se no terreno há condições objetivas para a procura e a oferta se encontrarem. E aí, não é? Essa é que é a questão. E se encontram da forma que nós queremos, do ponto de vista, por exemplo, da qualidade dos alimentos, da sustentabilidade dos métodos de produção subjacentes, etc, etc. Isso é uma coisa que se constrói no tempo, com pequenos passos, sim, com projetos piloto. Agora, há uma informação que eu vos quero dar, pode ser interessante, que é o novo regulamento dos mercados públicos, o regulamento europeu, no regime escolar, o artigo do regime escolar torna possível as compras locais, por exemplo, e em circuito curto, expressamente. Portanto, podemos começar por aí. Exato, é uma boa maneira de começar. Porque não começamos aí pelo regime escolar? A compra de hortícolas e de fruta, e que já está previsto na regulamentação comunitária, seja possível fazer em circuito curto e local. Está previsto. Portanto, está na lei europeia. Saiu agora. O regulamento é o artigo 23, qualquer coisa assim. Podemos começar por aí e ganhamos experiência e autonomizamos das catering, não é? Porque é uma coisa autónoma e criamos experiência a partir daí. E digamos, organizamos os produtores e as escolas, ou o que for, já de uma forma de saber como é que estas coisas podem funcionar em conjunto, não é? E depois há instrumentos de aproximação, há instrumentos que podem ser criados para tornar isto possível, por exemplo, as plataformas de encontro entre procura e oferta, que é uma coisa interessantíssima e que existem nos outros países, e que torna isso muito mais fácil para não... Pronto, ou através do mar, ou outro esquema qualquer. Pronto, há outras formas de fazer. E depois, como é que nós construímos? Como é que
operacionalizamos coisas destas, porque não é só a questão do planeamento, é depois as questões dos instrumentos que criamos para que seja possível e operacionalizar isto de uma forma eficiente. Bom. E isso há formas de o fazer. Sim, olha, Ok? já... Pronto, mas isto é um mundo. Isto é um mundo, estamos todos a começar. Olha, temos já a Isabel Rodrigues e a Cecília também com questões. Se calhar vamos deixar primeiro fazer as questões e depois passar às respostas. Isabel? Isto está difícil. Ok. Não, portanto, eu concordo com tudo o que a Maria José disse, mas acho uma coisa muito importante de começar já a fazer é organizar a produção. E aqui acho que as cooperativas tinham um papel crucial, digamos, e daí o desafio à Confagri, portanto, de mobilizar os produtores para estas questões. Eu tenho andado a fazer trabalho de campo e tenho contactado cooperativas e elas estão muito aliadas destas questões. E, portanto, os produtores também não são fáceis de ser mobilizados, mas eu acho que deveríamos incluir e mobilizar sobretudo as cooperativas para termos produção para oferecer. E além do mais, também sinto que as cooperativas estão um pouco aliadas, não é só destas temáticas, mas também da legislação, digamos, que envolve nomeadamente a agricultura familiar, porque eu estou num projeto relacionado com a agricultura familiar concreto, e aquilo que digamos, os agricultores familiares gostariam de ver transpostos em instrumentos de política para o projeto propor, naturalmente, e portanto há um grande desconhecimento dessa questão, portanto os agrupamentos de produtores, facilidades que existem já uma legislação, embora ténue e não, digamos, de acordo com aquilo que eu nomeadamente gostaria que fosse muito mais ambiciosa, não é, mas há algo que não tem sido divulgado, portanto há um desconhecimento muito grande. E portanto nós quando estamos a falar nestes circuitos estamos a falar de agricultura familiar. E são esses que poderão ter acesso e ter vantagens, digamos, destes processos que nós estamos todos aqui a trabalhar. E, portanto, digamos, também tenho dado conta, nomeadamente num focus group que fiz recentemente, que há muita, portanto, produção que os retalhistas, portanto, não aceitam e que são enterradas, produção agrícola enterrada, ok? Portanto, perde o desperdício alimentar, continua, e, digamos, há falta de alimentos para muita gente. Portanto, há as contradições, eu acho que com a Covid não só se avolumaram, e criaram outras proporções, e portanto eu acho que há uma grande necessidade de mobilizar os produtores para estas questões, e acho que as cooperativas têm aí um grande papel a desempenhar. Depois, portanto, relativamente, como a Maria José disse, portanto, as questões legais, enfim, a gente escuda-se sempre com as questões legais, não deixam, não podem, não sei o quê, não é bem assim. Portanto, há, digamos, outros Estados-membros com a mesma legislação fizeram outros caminhos diferentes de nós, e, portanto, é possível fazer coisas diferentes desde que haja interesse e empenho. Portanto, mas no caso concreto de Portugal, a questão da produção, digamos, é uma questão muito relevante, dada a experiência de campo que eu tenho tido ao longo dos anos e tenho presentemente. Obrigada. Obrigada, Isabel. Cecília. Bom dia a todos e todas e obrigada por esta apresentação. Eu acho um projeto que tem imenso para dar
Eu tenho algumas dúvidas e sugestões. Em primeiro lugar, começava pela própria denominação do projeto, que é a rede de agroparques. Ora, da minha experiência internacional e algumas visitas, etc., estou-me a lembrar, por exemplo, da visita ao Agroparque de Madrid ou da discussão da estratégia alimentar de Bruxelas. O que acontece é que os agroparques, e da própria definição do que é um agroparque é um espaço físico. E, por exemplo, no caso de Bruxelas, o agroparque é um espaço é um espaço físico, um espaço que conseguiu, através de uma associação que é um dos membros da governança da estratégia alimentar, portanto, é um espaço físico onde os produtores são capacitados no âmbito de desenvolvimento de startups, etc. Estou-me a lembrar um bocadinho, fazendo a ponte com o que Mértola está a fazer naquilo que se chama o Banco Alimentar de Terras e que é uma parte da rede alimentar de Mértola. Portanto, um agroparque é um espaço físico e depois há que definir onde é que esse espaço físico entra no âmbito de uma estratégia alimentar, seja ela a nível municipal, seja a nível de uma área metropolitana. Portanto, temos que ter um espaço físico, temos que perceber para que é que esse espaço físico serve, não é? Se é para capacitar os agricultores, nomeadamente no desenvolvimento de circuitos curtos agroalimentares, nomeadamente no fornecimento de alimentos às cantinas, etc. Mas uma rede de agroparques é um espaço físico. É um território que pertence aos governos locais, é espaço privado, é facilitado pelos governos locais, portanto, aqui surge-me sempre esta dúvida. Portanto, uma rede de agroparques é um espaço físico com um sistema de governança que responde a uma estratégia. São essas ligações que às vezes estamos aqui a falar de pontos com outras questões que obviamente são importantes no âmbito da transição alimentar da área metropolitana de Lisboa, mas uma rede de agroparques é um espaço físico, então eu entendo que quando alguém se associa à rede de agroparques, significa que, pronto, em primeiro lugar, garantir a terra, não é? E qual é o papel dos municípios nessa ação de facilitar o acesso à terra? E depois, obviamente, os outros membros podem ter outros papéis, nomeadamente da capacitação, da criação de sinergias, etc. E esta é para mim uma questão que se coloca à partida, que espaços físicos é que estamos a falar e se temos, e o que é que nós queremos gerar a partir desses espaços físicos. E como o Dr. Carlos Pina bem dizia, o território não está parado e há muitas coisas a acontecer, então possivelmente esses agroparques que estão em diferentes territórios físicos da área metropolitana de Lisboa, se calhar partem de pontos de partida diferentes e querem chegar a objetivos diferentes. E se eu tinha se há alguma sugestão a fazer, é que acho que nós temos que perceber exatamente o que é que nós queremos com este espaço físico de agroparques, que é uma política, será uma política de justiça social, se calhar é encontrar terra para agricultores que não têm terra, será uma política de incentivo à sustentabilidade económica desta transição alimentar, e então aí vamos fazer as pontes com o fornecimento às cantinas escolares, às cantinas públicas, etc. E se calhar conseguir definir este ponto de partida e esclarecer estes conceitos de agroparque, que obviamente são conceitos de espaço físico definido, seria importante para perceber melhor onde é que queremos chegar e como é que vamos chegar e quais são os parceiros e qual é a função dos parceiros, porque eu acho importante que cada um dos parceiros tenha um papel no âmbito desta estratégia dos agroparques, desta rede de agroparques, que depois vai se cruzar com outras estratégias alimentares de transição, que aí estamos a falar de outra coisa, embora todos nós devemos trabalhar em sinergia. Pronto, e a minha dúvida é isto: quais são estes espaços físicos, como é que eles, e qual é a função destes espaços físicos no âmbito da área metropolitana de Lisboa? Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, Cecília. Eu não sei, Cátia, se é para responder ou se é para perguntar. Cátia. Será aqui para comentar. Ótimo. Então, temos as duas questões, tanto da Isabel como da Cecília. Força. Para eu avançar, Inês? Muito bem. Pronto, então, bom dia a todos que entretanto entraram e dar aqui o ponto de vista. Portanto, a Confagri é a Confederação de Cúpula do Setor Cooperativo Agrícola e temos então cooperativas de diferentes setores, desde o crédito agrícola às questões associadas à fruticultura, ao azeite, etc., espalhados pelo país. Portanto, garantimos isto é também uma rede, não é? De permanente diálogo com as nossas estruturas locais, que garante a representação a nível nacional, mas depois também poder atender às necessidades sentidas a nível local. Pronto, e de facto, quando nós temos pequenos agricultores, é a cooperativa que ajuda aqui a dar escala, a poder ajudar, nomeadamente ao nível do escoamento da produção, mas também ao nível da capacitação, formação profissional, etc. Temos alguns casos de cooperativas que têm trabalhado ao nível dos circuitos curtos e no âmbito do projeto Aproximar foi apresentado, nomeadamente a cooperativa de Valongo, e isto são projetos em que trabalham em rede com outros agentes locais, nomeadamente os municípios. Eu acho que isto é bastante relevante, ou seja, o trabalhar em rede, e por isso esta questão que a AML traz aqui com a rede de parques agroalimentares e que são diferentes situações ou agentes ou territórios, como bem apresentaram há bocadinho, e é mesmo isto. Portanto, as cooperativas, sim, são aqui uma parte importante da equação. A Confagri está interessada e motivada nesta área, portanto coordenou o projeto Aproximar. Temos agora outro projeto aqui mais focado para a sensibilização dos consumidores sobre a dieta mediterrânica, que está a avançar, e portanto dizer que o que sentimos no terreno é poder trabalhar esta matéria em rede. Portanto, nós temos as cooperativas e temos a produção, mas precisamos também quem a compra, portanto, algo estruturado, e a Maria José estava a sugerir experiências piloto, nomeadamente na restauração coletiva para escolas. Considero que seja aqui um ótimo ponto de partida. Criámos aqui com a DGADRA, que elaborou o guia da restauração coletiva e que tem exemplos práticos de como é que se pode construir, nomeadamente ao nível do caderno de encargos, para os municípios, e que pode aqui ajudar depois a que isto se possa concretizar. Pronto, portanto, é aqui enfatizar e concordar com o que foi dito pelas minhas colegas. Obrigada. Não sei, Carlos, Alexandra? Obrigada, Cátia. Fala. Então, eu digo qualquer coisa, depois tu, se achares necessário, acrescentas. Bom, pronto, relativamente à questão que a Isabel Rodrigo levantou, exatamente relacionada com as cooperativas, pois nós concordamos, não podíamos não concordar que, de facto, o setor cooperativo é aqui uma parte muito importante e temos a certeza que seria um elemento fundamental desta estrutura e pronto, e como já referimos, todos são bem-vindos no âmbito desta rede. Relativamente a Maria José, como sempre, está cheia de razão e não tenho, mas concordo, obviamente, com aquilo que a Maria José disse. Não sabia deste novo regulamento, mas vamos, não sei se os meus colegas aqui presentes sabiam, mas vamos espreitar relativamente às questões que a Cecília levantou. É assim, eu não sei se neste momento nós sabemos responder, portanto eu vou mais comentar, que é assim,
Eu depois, para o fim, quando reparei na hora, aqueles últimos slides já foram assim um bocadinho mais apressados, mas é assim, no nosso plano de ação, para estes 2 primeiros anos, temos aqui uma coisa muito importante que será, pronto, o ponto de partida para uma intervenção mais profunda da rede, que é exatamente a definição de uma estratégia de planeamento alimentar metropolitano, com todos os atores que estão envolvidos na rede e aqueles que, não estando ainda envolvidos, que são de todo relevantes para uma estratégia deste tipo. Portanto, e depois essa estratégia, como é óbvio, irá definir, irá ter o seu próprio plano de ação e identificar 100% de acordo com a Maria José, mais uma vez, não nos vamos agora aqui lançar para começar a fazer uma série de coisas, vamos com calma, os tais projetos piloto, vamos continuar a fazer a experimentação, só pode ser assim antes de facto, a rede ser assim uma coisa mais evoluída, mais adulta. Relativamente aos espaços, é assim, outra coisa muito importante também que a Cecília falou e que está aqui neste tal plano de ação é um programa de capacitação, para os atores que integram a rede. E mais uma vez, em todos os elementos da sua cadeia de valor, para os produtores, para os distribuidores, os consumidores é muito importante. Nós achamos que continuamos a precisar muito aqui de mudar a nossa mentalidade e a forma, no aspecto comportamental, a forma como nos comportamos relativamente àquilo que comemos e àquilo que compramos, etc. Portanto, a questão da capacitação também foi identificada como um dos aspectos prioritários a desenvolver, e os espaços, eu diria que nós não temos digamos, um espaço típico que integra a rede. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele espaço do estabelecimento prisional do Lunhó. É um espaço de produção que terá também uma componente de produção agrícola para abastecimento do próprio estabelecimento prisional e de, não sei, no futuro, eventualmente dali saírem os tais frescos, frutas e legumes para as escolas do Concelho de Cascais, porque não, por exemplo. Temos também o exemplo, uma quinta de produção biológica que nós fomos visitar em Palmela, em que, agora não durante o período do Covid isso teve interrompido, mas tinham muitas visitas de escolas com crianças para aprenderem. Portanto, nós achamos que isto é também deverá ser uma componente também muito importante na rede. A rede deverá contribuir também para isto. Portanto, temos, por exemplo, peço desculpa, temos peço desculpa, Vítor. Obrigada. Por exemplo, os espaços que o ISA e o INIAF têm de experimentação, são espaços também, a componente da experimentação e da inovação na agricultura, na produção, são também questões muito importantes. E eu agora até vou fazer uma coisa, Carlos, vou lançar aqui, não é provocar, mas pronto, inclusivamente, vou tentar alargar um bocadinho as nossas fronteiras, porque aqui relativamente ao que, não é alargar, no fundo estamos a falar do mesmo. No outro dia eu e o Carlos estávamos a trocar algumas ideias que é assim, alguns de vocês certamente conhecem, se não me engano é o Cabaz do Peixe, não é, Carlos? Que há ali em Sesimbra. É assim, estamos a falar de alimentar, para alimentar a população da área metropolitana de Lisboa, não vamos pensar só, obviamente, nos produtos vindos da terra.
temos aqui um mar imenso à nossa frente, o que nos dá peixe maravilhoso, portanto, eventualmente depois o nome, é assim, uma das coisas em que estamos a trabalhar também é a mudança do nome. Um nome assim mais, como nós costumamos dizer em círculo fechado, um nome mais sexy, mais apelativo, uma coisa assim que tem, e a alimentação de facto não é só o que vem da terra. E por que não as cantinas das escolas de Sesimbra serem fornecidas diretamente com o peixinho dos pescadores de Sesimbra, por exemplo. Mas isto já é uma coisa, já estamos aqui a... Isto de facto começamos a falar e começamos a entusiasmar, a pensar noutras coisas. Carlos, não sei se queres... Entretanto, a Isabel também tinha aqui uma questão, não sei se Isabel relativamente ao que a Alexandra disse, peço desculpa Carlos ter interrompido, mas é que já estamos a ficar aqui em cima do tempo, não sei, e deixava só então a Isabel. Sim, é na sequência do que a Alexandra acabou de dizer. Portanto, o que a Alexandra também acabou de dizer é que há diferentes linhas temáticas que podem ser começadas já a ser estruturadas, identificadas e estruturadas. E disse aí duas linhas temáticas que me chamaram a atenção. Uma delas é a capacitação, que penso, dos produtores, e aqui, esta capacitação dos produtores, nós temos a direção regional envolvida e, mais uma vez, as cooperativas, portanto, a articulação com as cooperativas, que poderão, digamos, fazer e articular esta capacitação. E depois, a outra tema que a Alexandra falou foi da literacia alimentar, no fim de contas, educação alimentar. E isso aí também já pode ser começado a ser estruturado, não é? Porque, de facto, há muita iliteracia alimentar entre nós, não é? Entre os portugueses. E, portanto, isso é uma questão que, digamos, há aqui linhas temáticas que, na minha opinião, podem começar já a ser, andar para a frente, portanto, a ser trabalhadas e a ser implementadas no terreno, etc, etc. Portanto, era só essa dica, pronto, que vale o que vale. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. Se calhar agora deixava o Carlos então responder, tempo para responder às questões de Cecília e da Isabel e depois o Pedro a seguir. Não, eu penso que a Alexandra já as focou quase todas. A questão da marca, do nome, é algo de relevante, até porque na última reunião interna que nós estivemos a falar, há a questão o concorrer a determinados fundos ou a determinados projetos. Se temos uma designação que é só parques agroalimentares, acabamos por afunilar muito. E provavelmente quando entramos nessas com alguma proposta acabamos por sermos chutados para o lado, porque não é ali que nos enquadramos, e portanto quando isto é um projeto muito abrangente, ambicioso obviamente, mas muito abrangente e que toca várias dimensões. E depois a questão do territorial, o território que temos é administrativo, não é? Que é a área metropolitana de Lisboa, porque depois é uma rede que tem a sua dimensão territorial, que verte em algumas onde as culturas são feitas, não é? Mas depois temos a dimensão mais imaterial sobre a organização, sobre a marca, sobre como é que cruzamos produtores, consumidores, investigadores. Portanto, no fundo estas várias dimensões. E, portanto, aí nós concordamos que o estar a reduzir a uma designação só de parques, parece que estamos a levar para algo que é muito geograficamente ou territorialmente localizado, quando no fundo tem uma outra dimensão, não é? É assim, a discussão do acesso à terra é uma discussão que neste momento está no topo da agenda política europeia, não é? Agora, o que é preciso é ser claro sobre aquilo que queremos e não estar aqui a atomizar a discussão, e se nesse sentido vocês não se revêem neste chapéu, acho, até porque as ações realmente não entram neste bolo, se calhar é preciso repensar do que é que estamos a falar e qual é a denominação que usamos, porque acho que o mais importante a nível da União Europeia é
ser coerente. E se dizemos que estamos a trabalhar numa rede de agroparques, estamos a trabalhar numa rede de agroparques. Se estamos a desenvolver uma estratégia para a área metropolitana de Lisboa, com a ação 1, 2 e 3, estamos a trabalhar nesse sentido. E é isso que eu gostava de colocar aqui na mesa, é que temos que ser coerente com a própria denominação do projeto. Agora, acho que todas as iniciativas têm espaço e enorme potencialidade, não é? Obrigada. Eu agora se calhar passo para o Pedro, não é? Pedro, e depois fechamos. Olá, bom dia. Bom dia a todos. No seguimento da intervenção de Cecília Delgado, eu gostava de fazer uma pergunta concreta, porque eu trabalho numa junta de freguesia e gostaria de colocar esta questão, não sei se é no seguimento ou não, mas pois, vamos imaginar que nas últimas autárquicas a junta de freguesia de Enxara do Bispo tem agora um novo presidente, novo, cheio de ideias de sustentabilidade e que assumiu competências de alguma maneira na compra de géneros alimentares transferidas da Câmara para abastecimento da escola do primeiro ciclo que lá tem na freguesia. Pode contactar a rede de parques agroalimentares para ir comprar algum tipo de alimentos e garantir o fornecimento da sua cantina? Ainda não. Acho que vê ok. Não sei se é a questão que me surge derivado um pouco de perceber se este conjunto de parques tem algum tipo de fornecimento ou capacidade de fornecimento para questões como esta. Pronto, é isso, ainda não. Ainda não, mas é assim, uma das componentes, como já dissemos, obviamente gostaríamos que estivessem incluídas, abrangidas nesta rede, ou independentemente do nome que ela venha a ter, e isso tem muito a ver com a tal criação da marca, pois sim, seria possível nesse tal futuro, que não sabemos, não será muito próximo, diria eu, será um futuro mais de médio e longo prazo, pois sim, as escolas teriam ou seja, nem precisariam de ir bater à porta através de uma plataforma pronto, gerida por todos os atores dessa rede. Depois o ideal seria isso, as escolas conseguirem, pronto, abastecerem-se de produtos locais através seria uma das funcionalidades da rede. Mas a rede ainda está a dar os primeiros passitos. Obrigada. Mas é assim, mas já agora, peço desculpa, Inês, só uma chega muito curta para o Pedro. A junta de freguesia pode, eventualmente, se achar que é uma iniciativa interessante, pode aderir à rede. Pedro é Évora. Eu trabalho numa junta de freguesia em Évora. Isto era só não, peço desculpa, dar um exemplo não percebi. da freguesia mais distante que me lembrei da área metropolitana de Lisboa, foi só isto. Pronto, mas tudo bem, mas pronto, vamos supor que o Pedro não estava em Évora, estava como é que era, em Enxara do Bispo, não foi aquele que disse? Pronto. Mas pronto, ok, tudo bem. Marta, queres então muito rapidamente para fecharmos? Eu estirei porque era para não estar a lançar confusão. mas pronto, eu estava a ouvir com curiosidade, como disse, nós na ESDIMOS somos o galo responsável pela organização da candidatura a esta abertura da rede rural para estas questões, e estamos aqui a trabalhar a ideia de um sistema alimentar territorializado, e este era um dos projetos que estávamos a ver com atenção, até porque estamos aqui a incluir na nossa candidatura esta questão de visitas e workshops noutros locais onde possamos partilhar experiências. E o meu sentimento é que
Pronto, e sendo a área metropolitana de Lisboa, eu pensei que pronto, temos aqui imenso para aprender e depois como é maior, a dimensão é maior, também podemos tirar ideias e de facto podemos, não é? Mas eu acho que o contrário também acontece, ouvindo aqui um pouco, ou seja, está-se a fazer imensa coisa por todo o país nesta área, somos muitas pessoas, muitas entidades, temos várias oportunidades e vários avisos que estão abertos e as coisas têm que estar ligadas e relacionadas, não é? Os galos estão a fazer um trabalho ao nível destas candidaturas até em conjunto. Isto tudo tem que estar ligado, porque eu acho que não podemos perder aqui uma grande oportunidade. Acho que temos que ser mais fortes também no lobby político relativamente à importância que este assunto tem que ter e a tutoria que este assunto tem que ter. São muitas entidades que estão a trabalhar de uma forma séria para que isto aconteça. Então, se nós nos juntamos e estamos aqui em grupos quase à parte a tentar fazer este esforço, mas ainda não sabemos muito bem como é que vai ser, nem com o que é que nos podemos... Já existem ferramentas, há ferramentas políticas, há várias entidades a trabalhar. Eu acho que nós precisamos nos concertar todos um bocadinho melhor e aprender todos uns com os outros, porque localmente e regionalmente estão-se a fazer coisas bastante interessantes e temos que deixar de ser ilhas, porque isto tem que ser assumido a nível nacional, é uma estratégia. A área metropolitana de Lisboa pode dar aqui um exemplo fundamental, porque quando Lisboa faz alguma coisa é mais fácil os outros territórios assumirem que é isto que se está a fazer, não é? E isto não é para ser um piloto, isto é para ser a norma. É isto que queremos, que isto seja a norma. E nós, portanto, queremos vos seguir com muita atenção e aprender com o que vocês estão a fazer e visitar e conhecer, e convidamos também aqui a conhecer o território do Baixo Alentejo e as iniciativas que estamos a fazer também a nível local e partilhar experiências. Também temos aqui o Porto e Famalicão e Évora, portanto há aqui uma representatividade territorial espetacular. Isabel, mesmo para fechar? Inês, eu peço desculpa à Inês e à Isabel, muito rápido, menos de um minuto, só uma chega só relativamente àquilo que a Marta disse, que é assim, no âmbito do penso que seja o mesmo concurso lançado pelo PDR, que acho que o prazo para submissão de candidaturas termina agora em fevereiro. A A2S, a ADREPS e a AML estão a trabalhar numa candidatura na qual nós temos trabalhado todos, porque é uma candidatura que não está desgarrada deste grupo de trabalho da rede. Portanto, está perfeitamente articulada com o trabalho, e aliás, qualquer uma das três entidades integram a rede e esse trabalho está a ser todo integrado e está a ser todo coordenado. Era só isto, peço desculpa. Boa. Marta, não sei, queres... Tá? Isabel, força. Não, eu só queria dar a conhecer, não sei se... porque é muito recente, foi criado recentemente e homologado, portanto, creio que em janeiro, princípios de janeiro ao fins de dezembro, um centro de competências de agricultura familiar e agroecologia. Portanto, o protocolo com a missão, etc., e os objetivos do centro já está disponível no sítio da Rede Rural Nacional, e era só para dar a conhecer, portanto, a todos a existência desse centro de competências. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada Carlos e Alexandra por terem estado aqui connosco nestes nossos encontros muito informais. Eu vou parar de gravar agora e